Olá, eu sou Roberto Dias. Começa agora mais uma edição do seu Minuto Notícia. E hoje você fica sabendo: após despedida do público, corpo de Ricardo Boechat foi cremado em cerimônia privada. Ministro Fux suspende ações penais contra o presidente Bolsonaro que tramitavam no Supremo. E ainda, incêndio em hotel de Nova Delhi deixa pelo menos 17 mortos. O corpo do jornalista Ricardo Boechat, morto ontem, segunda-feira, dia 11, num acidente de helicóptero em São Paulo, começou a ser velado por volta das 23 horas e 30 minutos de ontem no Museu de Imagem e do Som nos Jardins, região nobre da capital. O velório se estendeu pela madrugada e seguiu aberto ao público até às 2 da tarde desta terça-feira. Depois disso, a presença na cerimônia passou a ser restrita à família e também amigos da vítima. Acompanhada por familiares de Ricardo Boechat, a esposa do jornalista Verusca Boechat chegou ao velório por volta das 22 horas e 25 minutos de ontem. Cerca de 1 hora depois, o caixão com o corpo do jornalista veio trazido por um carro do Serviço Funerário Municipal. A cerimônia aconteceu no mesmo bairro onde o jornalista morava com a família. Pela noite e no início da manhã, apenas familiares e amigos próximos estavam autorizados a entrarem no local onde o corpo estava sendo velado. Do lado de fora, aglomeraram-se fãs, ouvintes e telespectadores de Ricardo Boechat esperando o velório ser aberto ao público em geral. A cerimônia se tornou pública perto das 9 horas de hoje, terça-feira. Às 4 da tarde, o corpo foi cremado numa cerimônia fechada à família. Dono de um humor ácido, usava essa característica para noticiar fatos e criticar situações. O tom era frequentemente nos comentários de rádio, televisão e também na imprensa escrita. Ricardo Boechat deixou mulher, 5 filhas e um filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu na manhã desta terça-feira, dia 12, 2 ações penais contra o presidente Jair Bolsonaro que tramitavam na corte. O magistrado citou a Constituição Federal para embasar a sua decisão. A lei diz o seguinte: o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Jair Messias Bolsonaro respondia pelos crimes de apologia ao estupro e injúria por conta de uma discussão com a deputada Maria do Rosário do PT, isto em 2014. Após ser chamado de estuprador pela então colega da Câmara, que alegava que Bolsonaro incitava o crime, o capitão reformado disse na ocasião que não estupraria a petista, pois ela não merecia. Como é de conhecimento público, o réu foi empossado em 1º de janeiro de 2019 no cargo de presidente da República. Em razão disso, aplicam-se as normas da Constituição Federal relativas à imunidade formal temporária do chefe de Estado e de governo a impedir, no curso do mandato, o processamento dos feitos de natureza criminal contra ele instaurados por fatos anteriores à assunção do cargo. É o que escreveu o ministro do Supremo, Luiz Fux, em sua decisão. Um incêndio que atingiu um hotel em Nova Delhi, capital da Índia, no dia de hoje, deixou pelo menos 17 mortos, entre elas uma criança. As chamas levaram quase 4 horas para serem controladas pelos bombeiros. As informações são dos bombeiros de Nova Delhi. O hotel havia sido reservado por uma família que estava na capital indiana para participar de uma cerimônia.
Entre os mortos no incêndio, que começou por volta das 4h35 da madrugada e foi controlado somente às 8 da manhã de hoje, há uma criança e 4 mulheres. De acordo com os bombeiros, 22 veículos participaram dos trabalhos de extinção e, por enquanto, as causas da tragédia no hotel Arpit Palace são desconhecidas. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, lamentou em seu Twitter as mortes ocorridas, transferiu condolências aos familiares das vítimas e também desejou uma rápida recuperação aos feridos. Os incêndios e quedas de edifícios são frequentes na Índia devido ao estado precário da infraestrutura e da falta de manutenção. Fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no setor da construção. O Minuto Notícia de hoje fica por aqui. A gente convida você a nos assistir amanhã, na edição de amanhã. Um grande abraço e até lá!